O vídeo de hoje é para você que trabalha com locação de impressoras e está no momento de escolha do melhor equipamento para colocar no seu cliente. Você precisa de um equipamento que atenda todas as necessidades do seu cliente e que te dê lucro. Afinal de contas, esse é o objetivo do nosso trabalho: fechar contratos lucrativos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a multifuncional Ricoh M320F. Então, bora para o vídeo. A nomenclatura M320F se refere a M de multifuncional e F de fax. Você sabia que ainda existem mais de 45 milhões de fax funcionando mundo afora? A gente não pode somente olhar para o mundo com as nossas lentes, achando que o mundo todo tem os mesmos hábitos que nós brasileiros, né? Então, como a gente está aqui no Brasil, a gente não vai falar sobre o fax e você já imagina por quê. Esse equipamento ela vem com uma bandeja para 250 folhas e você pode comprar uma bandeja adicional para mais 200 folhas. Quer dizer, essa bandeja de 250 folhas é um tamanho de bandeja padrão, né? Não é nada de mais, nada de menos, é o que a gente encontra por aí nos equipamentos. Agora, se você vai utilizar, quer dizer, se o seu cliente vai utilizar essa impressora com a capacidade máxima do volume mensal recomendado para ela, que é de 5.800 páginas, eu recomendo que você coloque realmente essa bandeja adicional, porque caso contrário, seu cliente ele vai ter que abastecer mais de uma vez por dia a bandeja para ele poder utilizar essa impressora, tá? Então, com essa bandeja adicional, vai facilitar um pouco a vida do seu cliente. Claro que se você for trabalhar, for colocar para o seu cliente essa bandeja adicional, você pode cobrar um pouco mais no contrato e incluir aí esse custo para o seu cliente pagar. Falando sobre as conexões do equipamento, ele tem conexão Ethernet e a conexão USB. A conexão Ethernet ela é a conexão mais segura e mais rápida quando a gente fala em compartilhamento da impressora. Esse tipo de equipamento ele é equipamento médio, então eu não acredito que ele vai ser utilizado para via USB. Então a rede Ethernet realmente a grande maioria da utilização desse equipamento vai ser utilizado com esse tipo de conexão. O que faz muita falta aqui é a rede Wi-Fi, porque os notebooks, por exemplo, hoje em dia, a grande maioria já não vem com esse tipo de dispositivo, né, com esse tipo de conexão para você trabalhar com cabo Ethernet. E veja bem, por exemplo, se o seu cliente ele tem uma mesa em uma sala onde esporadicamente alguém vai utilizar um notebook, ele fica impedido de imprimir, tá? Então, aí tem várias outras situações. Você tem um cliente onde o prédio dele, por exemplo, ele não consegue passar o cabo Ethernet. Isso acontece muito, tá? Então, muitas vezes, o tipo de prédio, o tipo de local onde o equipamento vai ficar, não se consegue passar o cabo Ethernet. Então, o cabo Wi-Fi, para esse tipo de situação, ele se faz muito necessário. Então, aí é um dos grandes pontos aí fracos dessa impressora, é que ele não tem a rede Wi-Fi. Então vamos lá, vamos falar sobre as características do equipamento. É aqui que a gente tem que ficar de olho para ver se vai ser um equipamento que vai ser bom para o cliente e vai dar lucro para a gente, tá? Então, a capacidade padrão de papel da bandeja, como eu já havia falado, é para 250 folhas, tá? Não é nada de mais, nada de menos, é o padrão para esse tipo de equipamento. Capacidade de saída padrão, 50 folhas. O que isso quer dizer? Quando você manda imprimir, essa impressora ela tem a capacidade de saída de papel para aquela bandejinha dela ali. Então, se você mandar imprimir 100 páginas e a hora que chegar na página número 51 e você não retirar essas folhas ali da bandeja de saída da impressora, o papel vai começar, as impressões vão começar a cair tudo no chão, tá? Então, esse volume aí, essa capacidade de saída dela de 50 folhas também é o padrão aí do mercado. Velocidade de saída da cópia, então 32 páginas por minuto em papel A4 e 34 páginas por minuto em papel tamanho carta. O que isso representa? Representa também um volume de impressão
bem dentro do mercado, né? Então não é nada surpreendente, tá? É uma velocidade muito boa, mas não é nada que surpreende. É como se você comprar um carro que faz de 0 a 100 em 10 segundos, não é ruim, mas não traz aquele impacto, tá? Então ele não é nada mais do que a gente vê por aí, tá? O volume mensal máximo de impressão, 5.800 folhas, tá? Então, o que isso quer dizer? A fábrica ela indica que você não imprima mais de 5.800 folhas por mês com essa impressora, tá? Então, o dia a dia dessa impressora é esse tipo de volume de páginas aí, esse volume de impressão que você vai poder enviar para essa impressora, tá? Então, quando você for colocar essa impressora num cliente, esse setor do seu cliente, ele precisar imprimir 10, 20 mil páginas por mês, essa impressora não é a indicada, tá? Eu indico esse tipo de equipamento para no máximo 5 mil páginas. Ah, Gustavo, mas a gente está vendo aqui o ciclo de serviço máximo de 35 mil páginas. Sim, o ciclo de serviço máximo, o que ele quer dizer? Que se um mês ou outro você precisar imprimir 35 mil páginas, ela vai aguentar, tá? Mas não é para você colocar essa carga toda mensalmente nessa impressora, né? Então, uma vez ou outra ela vai suportar, mas o ideal realmente é que você mantenha ela aí no máximo, para 5.800 impressões, conforme o fabricante aqui está indicando. Falando agora sobre o toner dessa impressora. O toner dela tem um rendimento para 7.000 páginas. Eu acho esse rendimento muito baixo. Para esse tipo de impressora, eu já vi impressoras aí com essas mesmas características dessa Ricoh, com toner, com um rendimento aí para mais de 20.000 páginas, tá? Então, eu achei um rendimento muito pequeno, mas o ponto positivo desse toner é que ele já vem com um cilindro de imagem embutido nele, tá? Então você não precisa trabalhar com o cartucho de toner e o cilindro de imagem separados. Então, toda vez que você vai trocar o toner, você troca só ele e não precisa ficar se preocupando com o cilindro de imagem, onde muitas vezes tem muitas impressoras que você precisa trocar um cilindro de imagem, por exemplo, a cada 3 trocas de toner, tá? Então, isso aqui facilita demais a vida do seu cliente. Então, é bem indicado, eu gosto quando o toner já vem com um cilindro de imagem. Então, falando de unidade fusora do equipamento. Segundo o fabricante, essa unidade fusora tem uma vida útil aproximada de 90.000 páginas. Aqui, para mim, é um ponto fraco do equipamento, porque se você for utilizar essa impressora com um ciclo mensal de 5.000 páginas, esse fusor ele vai durar no máximo 1 ano e meio. E o ideal é que um fusor dure pelo menos 3 anos, tá? Então, realmente eu achei aqui um dos pontos, o ponto mais fraco desse equipamento é a vida útil do fusor. Eu não sei o preço do fusor ainda, eu não encontrei o preço dele para a gente fazer uma análise, mas eu acredito que também não seja muito barato. Então, o ideal realmente é que você trabalhe sempre com uma impressora que o fusor dele tem uma vida útil para uns 3 anos aí, do período do contrato que você vai manter com o seu cliente. Então vamos lá, falando dos pontos negativos que eu acho dessa impressora. Conexão Wi-Fi. Para mim, hoje em dia, todos os equipamentos têm que ter conexão Wi-Fi, principalmente impressoras desse porte, tá? Então, como eu já tinha falado, quem trabalha com notebook, por exemplo, notebooks mais modernos, os notebooks já não tem mais conexão Ethernet. Então, para você imprimir, tem que ser pelo Wi-Fi, não tem outro jeito. Então, é um ponto muito fraco. O rendimento do toner, 7.000 páginas, é extremamente baixo. Então, equipamentos desse porte teria que ser de 12 a 20.000 páginas pelo menos. Então, 7.000 páginas na realidade mesmo, o cliente ele vai utilizar mais de um toner por mês se ele mantiver aí uma média de 5.000 impressões por mês, tá? Então, o ideal é que você alugue sempre impressora para o seu cliente, onde o rendimento do toner dure de 30 a 45 dias, tá? Então, nesse caso aqui, se o toner, quando o rendimento, né, o fabricante fala que o rendimento do toner
é 7.000 páginas, você pode ter certeza que não vai durar tudo isso, tá? Então, o ideal realmente aí é que fosse pelo menos 12.000 páginas, aí seria um rendimento bem adequado. Como eu disse agora há pouco, a vida útil do fusor, para mim, é o ponto negativo, né? O ponto de maior fraqueza aí desse equipamento, que um fusor que dura realmente muito pouco, tem uma vida útil muito baixa. De todos os equipamentos que eu venho analisando aí, realmente me surpreendeu a vida útil dele ser tão baixa desse jeito, tá? E um outro ponto negativo, eu acho que é o preço do equipamento. Eu achei ele bem caro pelo que ele disponibiliza, tá? Um equipamento com tantos pontos fracos, eu achei ela com preço bem alto. Os pontos positivos dela é que você tem a disponibilidade de comprar, a possibilidade de comprar uma bandeja extra, tá? Que facilita bastante o dia a dia do usuário do equipamento, tá? O toner, que já vem com um cilindro, também que facilita muito a vida do usuário e a sua também, porque você não vai precisar ter no seu estoque cilindro de imagem e o toner também, e ter que ficar fazendo esse tipo de distribuição para o seu cliente, tá? Então, quando você trabalha com o toner já com cilindro, facilita demais. Outro ponto positivo é a digitalização dela pelo ADF, que ele é bem rápido, e o painel dela, que é um painel touchscreen, que também ele é bem rápido e agiliza bastante o trabalho. Eu já vi bastante equipamento desse porte com o painel ser com os botões ainda, tal, botão físico, que eu acho um tanto quanto antiquado. Então, o veredito final aqui dessa impressora, tá? Na minha opinião, os pontos negativos se sobressaem aos pontos positivos. Principalmente quando a gente fala aqui sobre o rendimento do toner e a vida útil do fusor. Então, a minha nota para esse equipamento é nota 6. E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!